Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo vamos falar sobre o C4 Model, modelo C4, como muitos conhecem. É um vídeo aqui sobre arquitetura, que é um assunto que vocês gostam bastante, então fiquem até o final que o conteúdo vai valer a pena, tá bom? Primeiro, para a gente ficar na mesma página, é importante entender o que é o modelo C4. Ele é basicamente uma abordagem para descrever a arquitetura de software ou de solução em diferentes níveis de detalhes. Então, é uma estratégia de documentação de arquitetura. Eu sou arquiteta de solução e constantemente eu tenho que documentar essas arquiteturas para entregar essas documentações a outras áreas que vão provisionar os ambientes, que vão desenvolver a aplicação. Então, essa disciplina de escrever a arquitetura, descrevê-la, ela é muito importante. É por isso que existe esse modelo C4. É uma abordagem que nos ajuda a descrever o que é realmente importante no que diz respeito à arquitetura de software ou solução. E para isso, foram propostos 4 níveis de detalhes. Por isso, C4. O detalhe do contexto, do container, do componente e do código. O contexto seria o mais abstrato, vamos dizer assim, o mais alto nível, e o código seria o mais baixo nível. O código aqui também é conhecido como diagrama de classe. E para que você entenda quando cada um desses níveis de detalhe deve ser usado, a gente vai modelar aqui a arquitetura utilizando esse modelo C4 para um sistema de gestão de biblioteca, que vai ter uma funcionalidade aqui de gerenciamento de usuários, catálogo de livros, empréstimos e devoluções. E nesse último módulo a gente vai ter algumas integrações com sistemas de notificação e sistemas de pagamento externos. Então, quando a gente for descrevendo cada nível de detalhe do modelo na nossa arquitetura, a gente vai observar esses componentes de forma menos ou mais granular, ou seja, com mais ou menos detalhes. Então, vamos lá para a prática, ver como é que a gente vai fazer essa documentação de arquitetura? Eu estou aqui com um projeto no VS Code aberto, que eu chamei de C4, para a gente poder fazer a descrição desse modelo de arquitetura, desses diagramas, a gente vai usar uma extensão chamada Plant-UML, que ela pode ser usada em outras IDEs, em outros editores, não tem problema, mas o formato dela é bem interessante, é convencional. Ele é um formato onde você escreve um arquivo e a partir desse arquivo, que tem uma sintaxe específica, são gerados diagramas que você vai conseguir visualizar. Então, embora você escreva como se fosse um código, no final você vai ter um diagrama que pode ser exibido graficamente para ser analisado, para ser estudado pelos times que vão ajudar a entregar essa solução que você está criando, tá bom? Então aqui eu coloquei todos os níveis do C4 para a gente ilustrar como seria no caso desse sistema de biblioteca. Então vamos começar pelo mais alto nível, o contexto. Para a gente poder visualizar com essa extensão, a gente vai usar também uma outra extensãozinha que é própria para o C4. O Plant-UML é uma extensão que permite fazer coisogramas no geral, e o C4 Plant-UML permite fazer diagramas pensando nesse C4, nessa abordagem de arquitetura. Então ele tem componentes aqui específicos na sintaxe, por exemplo, sistema, relacionamento, e aí seguindo essa sintaxe, a gente consegue visualizar, depois de escrever esse arquivo, o seguinte diagrama. A gente pode selecionar a opção Preview, Current Diagram, e aí a gente vai ver ele carregando aqui. E olha só, já apareceu, eu acabei aumentando ele, dá para aumentar, né, visualizar maior ou menor, mas a gente consegue ver aqui o diagrama completo. Então aqui perceba que a gente tem a visão do nosso sistema, que é o que a gente está desenvolvendo. Esse é o alvo do desenvolvimento, o sistema de gestão de biblioteca. E a gente tem as integrações necessárias para que esse sistema funcione. Eu falei lá no começo que esse sistema ele tem uma necessidade de fazer pagamentos e de notificar usuários.
E nesse cenário específico, isso é claro, é discutido com os stakeholders quando você está levantando ali os requisitos para essa solução. Esse sistema vai precisar usar 2 sistemas externos, ou seja, sistemas que já estão prontos, a gente só vai fazer a integração, que são o sistema de pagamento e o sistema de notificação. Então já dá para ver que o diagrama de contexto, ele nos ajuda a visualizar as fronteiras da nossa aplicação, com quem ela interage. E isso é importante para a gente poder pensar em arquitetura no sentido de pensar nessa forma de comunicação aqui. Ela é síncrona? Ela é assíncrona? Ela precisa ser mais segura, menos segura? Vai precisar de firewall ou não, dependendo de onde estiverem esses produtos externos. Então, tem muitas decisões de infraestrutura e de desenvolvimento que a gente toma conhecendo essas fronteiras. Por isso que esse diagrama de contexto é bem importante. Agora a gente vai falar sobre o diagrama de container. Então, nesse diagrama, eu já tenho um zoom naquele quadradinho que é o nosso sistema de biblioteca. Eu estou focando no que tem lá dentro, tá certo? Então, ainda temos o usuário aqui externo e a gente tem o nosso sistema que ele está dividido basicamente em alguns módulos. Ele tem uma aplicação web, que aqui está sendo usada a tecnologia React, e uma aplicação mobile, que está sendo usado o React Native. Então, são 2 aplicações front-end. E essas aplicações front-end são a interface para o usuário. Então, o usuário não vai usar uma API, ele vai usar a aplicação front-end em cada plataforma. E ambas as aplicações, nesse desenho de arquitetura, vão usar uma API back-end REST, uma API Spring Boot, com requisições seguras via HTTPS, e não vai ter aqui nenhuma necessidade nesse cenário de um gateway, não vai ter necessidade de um BFF para cada tipo de container aqui. A gente só precisa, nesse desenho, de uma API back-end mesmo, que vai atender os 2 containers de front-end. Então, isso é importante estar documentado na arquitetura. E, finalmente, para os dados que serão manipulados por essa aplicação, eu vou ter um banco de dados, que nesse caso vai utilizar a tecnologia Postgres. Essas escolhas de stack tecnológica, eu posso até adiantar para vocês que tem muito mais a ver com a realidade da empresa do que com o que é melhor para a solução ou não. Porque tem empresas que permitem usar tecnologias fora da sua pilha padronizada. Mas eu percebo que quanto maior a empresa, menos essa flexibilidade existe. Você só pode usar uma pilha que é padronizada pela empresa, que já tem outros produtos utilizando em produção. Então isso pode ser um limitador em alguns cenários. Por isso não dá para escolher simplesmente qualquer tecnologia aqui. Até porque o time tem que ter expertise nela. Tanto os times de aplicação como os times de infraestrutura. Tá bom? Então o diagrama de container ele é importante para saber como a gente vai provisionar essa aplicação e quais os módulos que precisarão ser desenvolvidos para assim a gente dividir os times. Então aqui eu poderia ter um time web, um time mobile, um time back. Poderia ter uma galera de banco aqui para ajudar, certo? Isso aqui vai me ajudar a organizar os meus times para entregar essa solução e também provisionar o ambiente, seja on-prem, seja cloud. Você precisa saber as tecnologias para poder saber como é que esse artefato implantável será disponibilizado, certo? Então, por isso que esse diagrama aqui, essa visão de container é bem importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre a visão de componente. Aqui a gente já colocou a lupa em um dos containers que vimos no desenho passado. Então você está vendo que a lupa está se acentuando e está entrando em cada componente para detalhá-lo. E aqui nesse nível a gente já tem muito mais detalhe até baixo nível. A gente está falando em como estruturar a nossa API REST. Então a gente tem uma visão de um controlador MVC, a gente tem a visão de um service, a gente tem a visão de um repositório com JPA, por exemplo. É uma visão bem comum MVC do Spring, né? A gente costuma fazer as aplicações meio que no automático desse jeito. Faz um controlador, faz um service e faz um repository. E é isso. Então, essa visão de componente, ela
detalha um container mostrando como a sua organização interna de arquitetura é feita. Então, aqui é uma organização, por exemplo, MVC, clássica do Spring. E também tem esse detalhe de utilizar o Spring MVC e o JPA nessas tecnologias aqui desses componentes. Além do papel de cada um desses componentes. Aqui ele vai lidar com as requisições, aqui eu vou lidar com as lógicas de negócio. Aqui eu vou gerenciar as operações no banco de dados. Então, a proposta dessa visão, desse diagrama de componente, é detalhar um container na sua organização ali de blocos de arquitetura mais baixo nível, tá bom? Eu não entrei em código exatamente aqui, mas entrei numa espécie de pacotes, pelo menos, pensando num projeto Java, para entender como é que isso aqui vai ser estruturado na minha aplicação. E, finalmente, colocando a lupa mais além no átomo, vamos dizer assim, do software, a gente chega no diagrama de código ou de classe, que é um diagrama mesmo de classes. É aquele UML que a gente estava acostumado a ver antigamente, eu não sei se é muito comum hoje, eu confesso que faz muito tempo que eu não vejo, porque é uma descrição bem detalhada da classe. Então aqui a gente está declarando atributos e métodos, inclusive seus nomes, tá certo? Então, esse tipo de visão, ele é um detalhe, o maior nível de detalhe possível. Você está dizendo basicamente como o código vai ser estruturado, só não está colocando as linhas de código em cada método. Mas a estrutura da tua classe você já está detalhando aqui. Já dissemos aqui, por exemplo, que a classe livro tem um título, autor, data de publicação e se está disponível ou não. E quais os métodos que vão ter lá com visibilidade pública. Então, a gente entrou em bastante detalhe, é por isso que essa visão aqui do C4 é conhecida como visão de código. Então, agora que você entendeu como funciona o modelo C4, eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição do vídeo, tá? Para você consultar o código, ver como é que é a sintaxe, mas é uma sintaxe bem intuitiva de fazer os diagramas. Agora eu quero discutir com vocês algumas coisinhas. Você já viu para que serve, você já viu como cada nível de detalhe deve ser usado, o que ele especifica em relação à solução. E agora eu quero trazer um personagem novo aqui para o canal, que é o Dev Sensato. Então, quando eu trouxer algum conceito e apresentar para vocês, eu vou começar a trazer esse Dev Sensato para trazer algumas provocações para vocês. Agora você entendeu o modelo C4 e seus níveis. Então, Dev Sensato, será que faz sentido usar todos os níveis do C4? Pensa um pouco, reflete um pouco, de verdade. Porque o C4 propõe 4 níveis. Só que não significa que você tem que usar os 4 níveis e nem utilizar para tudo na sua solução. Por quê? Então vamos analisar aqui se faz sentido mesmo ou não utilizar os 4 níveis do C4. Primeiro a gente precisa entender quais são as desvantagens desse modelo. E uma grande desvantagem de a gente usar os quatro níveis é o que a gente chama de over-engineering. A gente está gastando tempo e esforço para fazer isso aí. Não é trivial. O exemplo que eu mostrei para vocês é um exemplo simples, mas para uma aplicação de produção real, esse tempo e esforço podem ser muito maiores. Muito mesmo. Então, não subestime a tarefa. Ainda mais quando a gente passa para os níveis mais detalhes, com mais detalhes, que são os 2 últimos níveis. A gente teria que fazer para cada componente da aplicação, basicamente no final para cada classe. Então, existe um tempo e esforço que tem que ser avaliados. Além disso, se você detalha até nível de código a sua arquitetura, você acaba com uma falta de flexibilidade. O arquiteto que modelou, que fez tudo aquilo ali, ele provavelmente não vai desenvolver. Ou ele modelou e ele vai ter que seguir às cegas aquele modelo. Ele não vai conseguir pensar em estratégias de forma mais livre quando os problemas forem aparecendo. Porque não se enganem, gente. Fazer aquele big design up front, que vocês já devem conhecer, ele acaba trazendo muitos riscos, porque a gente não consegue prever certas necessidades até que a gente comece a implementar a solução. Quem tem um pouco mais de experiência já observou isso.
já deve saber disso. Então não vale a pena eu tentar antecipar tudo e sacrificar a flexibilidade. Além disso, também é muito frustrante para o desenvolvedor que está ali no dia a dia, que conhece a solução, que sabe daquele produto, ter que seguir uma arquitetura que foi feita por um arquiteto da Torre de Marfim, que está bem longe ali do time e que às vezes nem sabe como esse desenvolvimento vai prosseguir, nem sabe detalhes, porque nunca desenvolveu de fato aquela solução, aquele produto, só está pensando numa arquitetura no mundo isolado da Torre de Marfim dele. Então é importante ter esse cuidado. E finalmente, um grande problema é que quanto mais detalhes você coloca na sua documentação, mais rápido ela vai ficar desatualizada. Certo? Se eu colocar detalhes de classes e eu mudar o nome de um método, pronto, já estou com ela desatualizada. Então, esse modelo C4, quando usado em todos os níveis, ele pode trazer mais desvantagens que vantagens. Então, a grande questão agora é, quando faz sentido usar cada nível? E eu posso resumir aqui para vocês que, basicamente, eu, como arquiteta de solução, utilizo sempre os dois primeiros. Os dois primeiros são muito importantes. Eles, basicamente, acabam sendo suficientes para a maioria dos casos. Para a maioria. E eu vou explicar. O de contexto, ele dá aquela ideia de escopo e limite do sistema, como eu falei. Então, é importante para você modelar na sua infraestrutura e na sua aplicação as comunicações externas, pensar na segurança, pensar na carga, pensar em várias outras questões que vão manter a sua solução sustentável. E a visão de containers é para implantar o sistema. Ele tem que rodar em algum lugar. Então, eu preciso saber quem são os blocos da minha solução e como eles se relacionam entre si, para que eu entregue a infraestrutura necessária para implantar esses caras e para mantê-los de pé, tá certo? Agora, os dois outros níveis, que é o de componente e o de código, eles só vão compensar para módulos que têm complexidade e criticidade alta. Isso aqui é muito importante. Então, não vou fazer para tudo, porque é muito detalhe. É muita documentação. O ideal é você usar esses módulos, usar esses diagramas de componente e código quando você tiver um cuidado maior sobre uma funcionalidade que é mais complexa e crítica para o sistema. E aí você quer que uma pessoa mais experiente vá lá, desenhe e o pessoal siga a risca, porque isso vai evitar um risco maior para esse módulo da solução, que pode ter um impacto negativo no final, se ele for mal desenvolvido. Então é importante investir esse esforço, porque esse esforço vai ser justificado pelo ganho, pela confiabilidade que esse módulo precisa ter na solução. Portanto, valeria o esforço. Então, para os devs sensatos, como foi proposta aqui a pergunta, na maioria dos casos, os dois primeiros diagramas são suficientes, os outros dois últimos só em casos de exceção, de necessidade devido à complexidade e criticidade daquele módulo. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o modelo C4. É um vídeo bem focado em arquitetura. Eu gosto muito de fazer esses vídeos porque é algo que eu trabalho no dia a dia. Eu não uso o modelo C4 na empresa que trabalho, mas sou muito fã desse modelo porque ele acaba guiando outras formas de documentação. Você vai ter que documentar esses building blocks e os seus relacionamentos, seja num coisograma, seja num fluxograma, ter algum tipo de desenho para ajudar a discutir como a solução vai ser implementada. Então, o C4 nos ajuda porque ele mostra uma forma de fazer isso e uma forma legal porque ela fica documentada como arquivos lá no repositório da solução. Então, uma forma bacana, recomendo vocês darem uma olhada. Peço agora um engajamento aqui pro canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Agradeço aos membros pelo apoio constante. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.